É normal ver professores e matérias de jornais ou sites chamando tanto James Watson quanto o Francis Crick como os pais ou descobridores do DNA. Quando são mais precisos, os chamam de descobridores da estrutura de dupla hélice do DNA. E nesse vídeo vamos ver por que falar isso é um erro. Por incrível que pareça, o DNA não é importante só para ser usado pelo Ratinho durante seu programa de alta porradaria com teste de paternidade em plena TV aberta. O DNA é responsável por armazenar a informação genética dentro dos núcleos de todas as nossas células. Essa informação é única em cada pessoa e é responsável, depois de serem reguladas e traduzidas, por criar todas as nossas características. Hoje, sabemos que o DNA é uma macromolécula. Uma macromolécula é basicamente uma molécula muito longa composta por várias partes menores que se repetem, na pegada de um grande trem com seus vagões. No DNA, no lugar dos vagões, são moléculas chamadas de nucleotídeos que se repetem por longas distâncias. Para caber dentro do núcleo das nossas células, o DNA é enrolado em proteínas especiais e forma aquilo que chamamos de cromossomos. Para você ter uma noção, se esticássemos todo o DNA de uma só célula, teríamos cerca de 2 metros de DNA. Mesmo assim, não conseguimos enxergar com detalhes suas pequenas partes repetidas, nem com o melhor dos microscópios. Por isso, produzimos modelos de como ele deve ser, usando como base medições indiretas. Atualmente, aceitamos o modelo de que essas moléculas de DNA são compostas por duas cadeias de nucleotídeos que se ligam, ficando com o formato que chamamos de dupla hélice. Esse modelo foi publicado por Watson e Crick na revista Nature em 25 de abril de 1953 e os fez ganhar o Prêmio Nobel de 1962. Se eles publicaram o artigo e até mesmo ganharam um Prêmio Nobel por isso, por que é errado falar que eles descobriram o DNA? Se pensarmos no DNA simplesmente como um material que é responsável pela hereditariedade e que existe no núcleo das células, já temos relatos sobre essa ideia na década de 1880. Eu não sou muito bom em matemática, mas eu acho que entre 1880 e 1953 a gente vai ter muitos anos. Se não podemos falar que eles são os descobridores do DNA, então pelo menos a gente pode falar que eles descobriram a dupla hélice do DNA? Afinal, era isso que estava no artigo deles. E mesmo mudando dessa forma a pergunta, a resposta continua sendo a mesma. Não. A ciência como um todo é construída com o debate sobre o que já foi dito pelas pessoas que vieram antes. O mesmo acontece com a genética. Desde a antiguidade, o ser humano já tenta explicar como filhas e filhos são parecidos com as gerações anteriores. Aqui dá pra ver que o assunto já dava muito pano pra manga, muito antes do modelo ser criado por eles. Eu não vou voltar tanto assim, mas podemos começar pegando as referências importantes pro Watson e pro Crick. Em 1869, por exemplo, o Friedrich Miescher, um médico e fisiologista que estudava células purulentas, extraiu pela primeira vez aquilo que chamamos hoje de DNA, e ele chamou de nucleína. Esse autor não pensou que o DNA pudesse ser o material genético. Na época, a comunidade científica dava esse papel para as proteínas, outras macromoléculas que podem tanto compor as estruturas das nossas células e tecidos, quanto acelerar reações químicas. Na época, se acreditava que o DNA era muito mais simples que as proteínas, e esse pensamento perdurou por certo tempo. Na virada do século, o Albrecht Kossel identificou as 4 bases nitrogenadas que fazem parte da composição do DNA: a citosina, guanina, adenina e timina. Com base nisso, o autor Phoebus Aaron Levine criou um modelo em que o DNA era uma molécula relativamente pequena formada por um eixo de desoxirribose e fósforo que se ligava às bases nitrogenadas. Outros autores pegaram isso e criaram a ideia de que a informação genética deveria ser transportada por quantidades diferentes de cada base. Mas o Levine indicou que o DNA sempre tinha quantidades iguais das 4 bases, sendo assim simples demais e não poderia conter informação genética. Alguns teóricos, como o Schrödinger, em 1944, indicaram a possibilidade dos genes serem cristais que não teriam necessariamente o mesmo número de base. Em 1949, o Erwin Chargaff conduziu um experimento que mostrou que em qualquer espécie a quantidade de adenina é muito próximo à quantidade de timina. Da mesma forma que a quantidade de guanina é muito próxima à quantidade de citosina, o que acabou quebrando por vez a ideia das 4 bases iguais do Levine. Já na virada da década de 50, experimentos mostraram que as moléculas de DNA eram muito maiores do que se pensava,
e também apresentavam alguma importância na transmissão de características de micro-organismos. E foi aí que a comunidade científica começou a estudar para valer a possibilidade do DNA ser a molécula responsável pela hereditariedade. Pesquisadores de 3 laboratórios diferentes trabalhavam tentando entender como a desoxirribose, o fosfato e as bases nitrogenadas se ligavam entre si. O Linus Pauling no Caltech, em Pasadena, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin e outros colaboradores do King's College, em Londres, e por último o Watson e Crick no Cavendish, em Cambridge. Apesar de normalmente falarem só do Watson e Crick, esses 3 laboratórios tiveram grande importância na construção do modelo da dupla hélice, junto com alguns outros trabalhos que não vou citar aqui no vídeo para não prolongar muito mais do que já vou prolongar. Se tiverem interesse, os textos que se aprofundam sobre isso estão aqui no comentário fixado. Mas no geral, muitos físicos, químicos e biólogos se envolveram nesse trabalho. Watson e Crick se basearam em vários trabalhos na hora de construir o modelo. Aqui podemos citar o Chargaff, que estabeleceu aquela proporção das bases nitrogenadas no DNA. Da mesma forma, também se basearam no trabalho da Franklin e do Wilkins, que usaram raio-x e conseguiram inferir que o DNA é helicoidal. E por último, também beberam muito da fonte do trabalho do Linus Pauling, que um pouquinho antes elaborou o modelo da estrutura de alfa-hélice das proteínas, e isso inspirou a forma como o Watson e Crick propuseram o novo modelo. No fim, o Watson e Crick ganharam o Prêmio Nobel em 1962, com Wilkins sendo conhecido como participante importante nisso. A primeira dúvida que fica é: mas a Franklin não teve a mesma importância do Wilkins nesse rolê todo? Por que ela também não foi reconhecida? Existem vários fatores que podem ter favorecido isso. Ela ser mulher em uma época ainda mais discriminatória em relação às atividades e capacidades femininas do que temos hoje em dia. Outra é ela ter falecido antes da data do Prêmio Nobel. E outras discussões filosóficas que também não vão caber aqui. Mas cabe nesse vídeo falarmos do problema de se escolher descobridores de conhecimento científico. Quando fazemos isso, colocamos algumas pessoas num pedestal e jogamos as outras com grande importância para a ciência para debaixo de um tapete. A dupla hélice do DNA é um modelo que atualmente colocamos na categoria de fato científico. Só foi possível criar esse modelo com a ajuda de incontáveis pessoas. E mesmo que algumas delas tenham trabalhado diretamente no projeto, como o Watson, o Crick, a Franklin e o Wilkins, nenhum deles pode ser considerado como o descobridor dessa estrutura. Simplesmente porque ela não foi descoberta, ela foi construída por inúmeras peças de um quebra-cabeça. E aqui vemos a importância de citarmos todas e todos que construíram, sem exceção por gênero, raça, classe, por clubismo e assim por diante. Sabendo de tudo isso, como que a gente pode falar sobre a construção do modelo de DNA sem cair nesses erros? O mais próximo do correto seria falarmos que o Watson e o Crick são responsáveis por construir o modelo publicado na Science, sempre apontando que só foi possível com base no trabalho das e dos diferentes cientistas contemporâneos a eles. Se possível, citando os mais próximos que trabalharam direto para isso, como a Franklin, o Wilkins, o Chargaff e o Pauling. Todo fato científico é construído assim, no meio da comunidade científica e com o trabalho de incontáveis pessoas. Como também já conversamos aqui no meu vídeo anterior, em que contei um pouquinho sobre a importância do contexto social nas obras do Lamarck e do Darwin, nesse vídeo aqui que você pode assistir clicando no card. E por hoje é só. Fique sempre esperta para quando alguém chegar para você e falar sobre a mãe ou o pai de algum conhecimento científico. Ou essa pessoa tá desinformada, ou então ela tá vindo com algum caô pra cima de você. Tchau.